Fabrício, boa tarde. O Guarani que estava aí, né, quebrando essa série de jogos sem vitórias, acabou levando o gol novamente no último minuto. Você acha que talvez faltou um pouquinho de concentração, o time relaxou ali no finalzinho? O que aconteceu nessa partida com o Oeste e qual foi a conversa no vestiário também entre vocês? Boa tarde. Eu não acho que o time relaxou não, a gente estava bem concentrado, a gente estava fazendo uma partida muito difícil, o time do Oeste. É um time muito complicado de jogar, não é à toa que é o rei dos empates aí no campeonato. Depois da expulsão do Marcão, a gente sentiu um pouco, até pelo tempo de jogo que tinha. O jogo estava muito intenso, os dois times estavam um pouco cansados, mas após a expulsão, obviamente, o Oeste se jogou com tudo para cima. Não achei que foi falha, acho que foi mais mérito de uma jogada individual que foi feita pela esquerda, onde o cara conseguiu romper dois jogadores nossos e atravessar um passe achando um jogador sozinho do outro lado. E lógico que a conversa após o jogo não foi das melhores. Obviamente não era o que a gente buscava, não era o que a gente queria. Sabemos que ainda estamos muito abaixo do que a gente pode produzir. Mas esse elenco que produziu o que encantou muita gente vai ser esse que vai dar a volta por cima, eu tenho certeza. Fabrício, o que passou na sua cabeça quando você fez aquela jogada, né? Quase ficou na cara do gol e com possibilidade, inclusive, da feitura do gol? O que você imaginou naquele momento? E daqui para frente, o que pensar, Fabrício? O que o Guarani vai disputar, na tua opinião? Cara, no momento do gol foi quando a fase não tá boa, não tem jeito, né? Acho que eu percorri quase 60 metros, a bola teve 60 metros para precar e ela justamente foi quicar na hora que eu fui chutar. Mas faz parte, a gente tem que estar de cabeça erguida, a gente sabe da grandeza do Guarani. A gente tem um confronto direto contra o Curitiba agora, que está brigando pelas posições ali. A gente tem que fazer o nosso papel, entrar em campo, buscar essa fase boa de novo, reencontrar as vitórias e terminar o campeonato no melhor lugar possível para que a gente possa não ter um desfecho ruim nessa campanha. O time sofreu gol agora aos 40, quase aos 46, né? Lá em Sorocaba aos 48. Quando começou o campeonato aos 47, lá contra o Fortaleza, aqui também tomou a virada do Fortaleza aos 47. Quais foram 9 pontos que o Guarani perdeu depois dos 45 do segundo tempo? Então, se os jogos terminassem aos 45, o Guarani hoje seria o vice-líder junto com o Avaí. Então, eu queria que você fizesse uma análise sobre isso e, de repente, de qual dos jogos aí doeu mais você sofreu o gol depois dos 45? Não tem qual jogo doeu mais, né? Todos os jogos doeram bastante. A gente sabe que foram gols que poderiam ser evitados, mas é complicado a gente analisar uma coisa que já passou. A gente tem que trabalhar para que os erros não possam acontecer novamente. Parece até um discurso pronto, mas não tem outro caminho, não tem outra forma de mudar isso a não ser analisar para os erros não voltarem a acontecer. Mas eles iam acontecer, você até comentou das outras vezes, né? Várias vezes no campeonato sofreu esse gol, não aprendeu? Talvez. Futebol a gente paga pelos erros. Acho que eu tenho uma visão do futebol onde o futebol pune, principalmente na parte da gente tem criado bastantes oportunidades. Contra o Oeste foi mais um exemplo disso. A gente infelizmente não conseguiu reverter em gols. E futebol pune. A gente está passando por isso. É uma fase complicada. É um grupo que eu sou suspeito para falar, mas que a gente tem que mudar, a gente tem que dar a volta por cima, a gente tem que trabalhar e acabar com os erros. Não tem mais desculpa, não tem mais o que falar. Foi como você falou, foram 6 jogos que a gente está pagando muito caro por esses erros, mas não é do feitio de ninguém, muito menos do Guarani abaixar a cabeça e desistir. A gente vai trabalhar, continuar trabalhando para dar a volta por cima. Fabrício, a última vitória foi no dia 22 de setembro, já faz mais de um mês. Isso está deixando também vocês, jogadores, mais ansiosos para buscar essa vitória?
Com certeza, foi o que eu falei. A gente sabe que a gente não está produzindo o que a gente é capaz de produzir. Como a gente ficou 9 jogos sem perder, é uma marca grande. A gente está sem alcançar a vitória, ainda mais das formas que tem acontecido. Mas eu confio piamente. Que eu falei, não tem mais o que dar desculpa. A gente tem que trabalhar, chegar em campo e resolver e mudar essa situação. Ô Fabrício, na coletiva do Humberto, ele falou sobre a responsabilidade, né, a parcela, e aí ele foi questionado aí sobre essa cobrança em cima basicamente só dele, do cargo de treinador. Como é que vocês, jogadores, estão analisando também essa cobrança por parte da torcida, o trabalho aí do técnico Beto Lousa? A gente sabe que vocês são bastante próximos dele, obviamente, mas como que você analisa também essa situação, seu olhar sobre essas críticas, sobre a parcela de cada um e tudo mais? A meu ponto de vista, principalmente, é muito fácil você, num momento difícil, você julgar só o treinador. Até porque, óbvio que as decisões são deles, mas quem entra em campo e joga somos nós. Eu tenho certeza que a maior parcela de culpa são dos jogadores, é nossa. É uma coisa que eu prezo bastante quando a gente conversa entre a gente, que a gente tem que ter essa responsabilidade, assumir a nossa parcela, que é a maior parcela de culpa, porque com toda essa pressão que é correta da parte da torcida, a gente não tem feito muito menos o que o Humberto pede, muito menos o que o torcedor espera. Então a maior parcela é nossa, a gente assume isso. E é o que eu falei, não tem muito o que falar, a gente tem que, não importa a forma, o jeito, a gente tem que dar um jeito de reverter isso, reencontrar a vitória e botar o Guarani de novo numa posição legal e sair dessa situação ruim que é desagradável para a gente, para todo mundo. Fabrício, não vai aqui nenhum elogio a você, mas nos momentos ruins que o Guarani sofreu ao longo da competição, como agora, você tem vindo sempre aí, tem dado a cara para bater, né? Tem respondido perguntas talvez que nem caberia a você respondê-las. Nesse momento, você se torna um líder, você se sente um líder, você tem a representatividade do grupo, na tua opinião? Como eu sempre falei, a gente tem um grupo muito novo. Acho que nesse momento a palavra tem que ser passada para um jogador que tem mais experiência. É normal no futebol. Se eu estou passando essa imagem de líder, acho que não sei se essa é a imagem correta. Acho que eu estou aqui porque eu me vejo numa posição onde eu tenho, vamos dizer na linguagem do futebol, né, as costas largas para segurar essa situação e assimilar essa pressão de uma forma boa para poder que a nossa equipe saia dessa situação e que ela não sobrecaia de forma muito pesada em alguns atletas. Então, se ser um líder nessas horas é fazer isso, eu me considero. Acho que o torcedor ele é emotivo, né? Ele está triste. Eu imagino que vocês também, né? Talvez mais, né? Porque vocês sentem também essa pressão quando vocês voltam para casa, tristeza, tudo. Você acha que esse momento que o Guarani está passando, essa reta final de campeonato, ele pode de repente manchar o que o time já fez de positivo, né? Mesmo o Guarani tendo uma temporada melhor do que os anos anteriores, essa reta final pode acabar atrapalhando isso? Só vou emendar outra para ainda retomar aquela questão dos acréscimos. Na hora que chega aos 45, já dá para pedir para o árbitro, pelo amor de Deus, acaba esse jogo aos 45, para a gente de repente não sofrer gol de derrota e empate nos acréscimos? Então, em relação aos acréscimos que você falou, ninguém espera, né? E ninguém quer tomar um gol da forma que ocorreu nesses 6 jogos. Obviamente a gente não pensa nisso. Nós somos um grupo muito forte de personalidade e é o que eu falei, os erros estão aí, eles acontecem, isso é o futebol e é o que eu falei, a gente tem que dar um basta nisso de uma vez por todas e encontrar o caminho das vitórias. E em relação a essa reta final, o futebol é um esporte de memória recente, né? Você vê, te dá um exemplo próximo do nosso rival, há momentos, há um mês atrás, não sei nem se isso tudo era o que a gente estava passando agora e a situação reverteu.
E não só ele, como outra situação, o próprio São Bento, que está numa arrancada. Enfim, o futebol ele tem essa imagem da mais próxima, né? Então cabe a gente encontrar o caminho da vitória para que esse ano não saia por